E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certo? Pessoal, hoje nós vamos ter uma aula sobre geometria molecular. Perfeito? Vamos falar sobre a forma, o desenho que as moléculas exibem de acordo com as suas ligações químicas. Ok? Vamos lá então. Antes de falar sobre a geometria em si, a gente tem que lembrar de um conceito chamado de nuvem eletrônica. Tá? O que é uma nuvem eletrônica? Bom, vou tentar fazer um desenho aqui para vocês, que é o seguinte. Digamos que aqui eu tenha um elétron. E esse elétron, ele está girando aqui em torno desse núcleo aqui desse átomo. Está girando aqui. Acontece que esse elétron ele vai girar aqui com tanta velocidade em torno desse átomo, com tanta velocidade, uma velocidade tão alta, que eu não vou conseguir ver onde é que está esse elétron, mas sim eu vou conseguir ver uma nuvem. Tá? Isso que é o conceito de nuvem eletrônica. Eu não consigo ver onde é que está esse elétron, eu consigo ver um lugar que um desenho de uma trajetória que ele faz, em que eu posso determinar que o elétron vai estar ali. Então, por exemplo, digamos que isso aqui é uma nuvem eletrônica. Tá? Quer dizer, um elétron ele vai estar em alguma região desse lugar aqui. Tá? Ele pode ser encontrado em algum desse lugar aqui. Ele é um pontinho que vai estar em algum lugar ali. Perfeito? Vamos lá então. As moléculas são formadas por átomos unidos por ligações covalentes e podem apresentar na sua constituição de 2 a milhares de átomos. Já vimos isso em ligações covalentes. Os átomos se ligam e formam moléculas. Tá? Isso aqui não vai ser aplicado, então, a ligações iônicas. Isso aqui não vai ser aplicado, então, a retículos cristalinos iônicos ou metálicos. Vamos deixar a geometria molecular para onde? Para as moléculas, aquelas que têm ligação covalente. Perfeito? A disposição espacial dos núcleos desses átomos irá determinar diferentes formas geométricas para essas moléculas. Então, o jeito que os átomos estão dispostos no espaço, ou seja, a sua disposição espacial, que vai dizer para a gente qual que é a geometria dessa molécula. Nós vamos ter uma disposição espacial que pode ser em 2D, em 2 dimensões, ou até em 3D, em 3 dimensões. Perfeito? Então, vamos começar pelo mais fácil, pelo básico. Toda molécula formada por 2 átomos, são moléculas diatômicas, né? 2 átomos, ela vai ser sempre linear, porque os seus núcleos vão estar sempre alinhados, obrigatoriamente. Então eu tenho como exemplo, olha só, a molécula de H2, né, que é o gás hidrogênio. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio e aqui um outro átomo de hidrogênio. Então entre elas eu consigo ver uma linha, por isso que essa geometria ela é linear. Ou aqui uma molécula de HCl, tá certo? Eu tenho aqui para você essas mesmas moléculas em modelos, olha aqui. Essa aqui é o de hidrogênio, tá? Então eu consigo ver aqui uma linha, porque é uma molécula linear. São 2 átomos de hidrogênio ligados por uma ligação covalente. Aqui eu tenho também o HCl, que é o ácido clorídrico. Um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Geometria linear. Toda vez que a molécula for diatômica, só tem 2 átomos, ela vai ser linear. Tá? Aqui eu tenho a mesma molécula de HCl, só que essa aqui de baixo a gente chama de modelo bola-bola. E esse aqui é o modelo de bola e traço. Tá certo? O modelo bola-bola, a mesma coisa. E o modelo bola e traço. Da mesma molécula, então, também linear. Perfeito? Ok. Bom, aqui as 2 moléculas. Agora vamos ver uma teoria que ela explica isso. Tá? Chama-se Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência. Tá? Teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Essa teoria ela baseia-se numa ideia que diz que o par eletrônico é uma dupla de elétron que pode ou não estar fazendo parte de uma ligação química. Então, um par eletrônico são 2 elétrons, ok? E esse par eletrônico, essa dupla de elétron, eles têm carga negativa. Eles podem estar fazendo parte de uma ligação ou eles podem não estar fazendo parte de uma ligação, tá? Temos também
o conceito de que cada par eletrônico que vai estar ao redor do átomo central, tá? Então você vai fazer essa análise no átomo central. O que é o átomo central, professor? É o átomo que vai estar no meio. Por exemplo, aqui, ó, qual que é o átomo central? É esse amarelo. Qual que é o átomo central aqui? É esse preto. Tá? Então, essa análise de pares eletrônicos, de duplas eletrônicas, a gente vai olhar aqueles que estão ao redor do átomo central. E esses pares eletrônicos, eles vão ter o comportamento de uma nuvem eletrônica. Tá? Cada par eletrônico se comporta como uma nuvem. Um par eletrônico se comporta como uma nuvem. Perfeito? Esses pares eletrônicos, por apresentarem a mesma carga elétrica, ou seja, tem cargas negativas, eles vão ficar orientados no espaço com a maior distância possível, porque eles se repelem. Por isso que o nome da teoria é teoria da repulsão. Como um é negativo, o outro também é negativo, eles vão tentar ficar o mais distante possível. Teoria da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. Então, como que é que os pares eletrônicos eles estão dispostos na camada de valência de um átomo central em uma molécula? É isso que essa teoria explica para a gente. E isso vai determinar para a gente a geometria molecular. Perfeito? Bom, a orientação espacial determinada pelo posicionamento dos núcleos dos átomos centrais e dos átomos periféricos vai determinar a geometria de uma molécula. Então, o jeito que esses átomos vão se organizar no espaço vai depender da orientação dos seus pares eletrônicos. E esse jeito, esse formato, é o que nós chamamos de geometria molecular. Tá? Você deve ter estudado geometria lá na matemática, deve ter visto aqueles desenhos, triângulo, quadrado, tetraedro, pirâmides. Você vai ver isso, só que aplicado à química. Perfeito? Então, a gente vai observar agora o que é uma nuvem eletrônica. Tá? Então, digamos que aqui eu tenha, nessa nuvem eletrônica aqui, eu tenho um elétron aqui. Mas onde é que está esse elétron? Eu não sei, ele está girando aqui com uma velocidade tão frequente, tão absurda, que eu não consigo ver onde é que ele está. Mas ele faz o desenho de uma nuvem eletrônica. Isso é uma nuvem eletrônica. Agora, no átomo, o que é uma nuvem eletrônica? É uma ligação simples, tá? Ou uma ligação dativa. Ai, meu cachorro está latindo. Perdão, gente. Uma ligação covalente simples ou uma ligação covalente dativa é uma nuvem eletrônica. Uma ligação covalente dupla ou uma ligação é uma nuvem eletrônica. O que é uma ligação covalente dupla? Dois pares sendo compartilhados ao mesmo tempo, entre dois átomos. Uma ligação covalente tripla, são três pares compartilhados ao mesmo tempo. O que é isso? É uma nuvem eletrônica. Tá? E um par de elétrons não ligantes, não está ligando, é uma nuvem eletrônica. Tá? Então eu vou usar nessa aula de hoje balões para representar nuvens eletrônicas. Você pode ver que aqui até na figura tem o desenho de balão. Tá? Então esse aqui vai ser uma nuvem eletrônica, pode ser uma ligação simples, pode ser uma ligação dupla, pode ser uma ligação tripla ou pode ser um par de elétrons não compartilhados. No caso de pares de elétrons não compartilhados, eu vou usar aqui balões transparentes, tá certo? Então, pares de elétrons compartilhados, ligação simples, ligação dupla ou dativa, eu vou usar um balão vermelho. E quando é um par que não está sendo ligado, não está sendo compartilhado, eu vou usar um balão transparente. Beleza?